Nova York, 2010. Foi a primeira vez que eu estive nesta cidade e, obviamente, eu me perdi lindamente. Utilizando o metrô, sempre saindo do Brooklyn, onde eu estava hospedado, eu tentava fazer os meus roteiros, aproveitando o transporte público e não necessariamente que eu me dava bem, né? Aliás, eu me perdia mais do que me encontrava. E aí, por fim, saí nessa estação, achando que eu já estava em Manhattan, completamente equivocado, desci e pensei, alguma coisa turística deve ter aqui. E eu vou desbravar para não perder viagem, né? E aí segui então caminhando para ver, já que existia o próprio nome, né, da estação era Kurt Square, fui procurá-la. E foi exatamente este trajeto que eu fiz, então eu saí da estação de metrô, confuso porque eu achava que eu já estava em Manhattan, e aí então eu desci exatamente na estação identificada como Kurt Square. E aí, quando eu desci, que eu vi que não tinha nada turístico, nada muito bonito, né? Existia um viaduto passando por cima da rua, logo na saída que eu peguei. Eu pensei, poxa, eu vou caminhar um pouquinho mais, quem sabe eu encontro alguma coisa turística. Ou pelo menos uma pracinha, a tal da Kurt Square, né? Então eu falei, vou tentar. E aí saí caminhando, peguei a Jackson Avenue, e aí quando eu estou me aproximando da praça, aí eu já identifico que existia uma movimentação de uma gravação. Exatamente então aqui, né, nesta lateral da praça, eles tinham colocado aqui nesta calçada alguns carrinhos, né, que a gente conseguia perceber que fazia parte de uma gravação, de alguma produção. E aqui nessa parte que vocês podem ver, deixa eu aproximar um pouquinho mais, aqui desse cantinho, né, bem próximo de onde está aquela pessoa passando, existiu uma tenda branca, várias cadeiras de cinema, né, com o nome do diretor e tal. E aí eu falei, poxa, aqui é então o lugar de uma gravação. E aí o que eu fiz? Eu fiquei exatamente nesta lateral, que tem aqui essa placa, né, que indica que é a rua sem saída. E aí aqui nesta lateral, onde está essa obra, que tem ali os cones, né, protegendo e tal, existia um isolamento. Então toda a praça, todo esse trecho estava isolado, né? E aí eu vi a placa da Warner e lá então eles especificam a produção. E aí eu vi que a produção era então de Gossip Girl. E aqui perto então dessa pessoa que está caminhando aqui, ó, né, que tem a lixeira ali, também tinha um carrinho identificando. E aí então aqui fiquei, né, para poder então identificar o que estava sendo gravado, tentar de repente encontrar os atores e atrizes principais, né, e aí então fiquei nesse aguardo durante esta gravação. E foi muito curioso porque quando eu cheguei não tinha absolutamente ninguém, e aí as pessoas foram chegando e me perguntando, né? Então isso foi bem engraçado assim de ver, né? Eu ali descobrindo e passando a informação para as pessoas, né? Então só para que vocês tenham uma ideia, foi exatamente aqui então nesta praça. Eu vou fazer agora um outro caminho para mostrar o outro lado da praça. Bom, então aqui ó, tendo uma visão do outro lado da praça, foi exatamente deste lado que eu fiquei para gravar. Como tem essas obras, essas imagens são de um ano atrás, então tá obstruindo aqui a nossa visão. Mas basicamente, olha, então aqui dá para ver bem. Eu fiquei exatamente nesta calçada. Dá para identificar essa concentração desses banquinhos, né, que fazem parte aqui da praça. E foi exatamente o que eles usaram até para ter o isolamento. Olha só, olhando aqui, né, os bancos pela parte de trás. Então foi exatamente o que eles usaram para fazer o isolamento. E aí ali ao centro eles organizaram então a cena colocando um banco, né? Então é um banco que foi colocado ali para gravação,
bem ao centro, e aí os figurantes contratados, eles tinham que circular aqui por trás, né? Então aqui a gente vê, né, eu vou avançar um pouquinho, a gente vê então exatamente à frente, olha que bacana. Então, exatamente aqui à frente, Long Island City Courthouse, né? Então, era o que a gente via de fundo nas imagens que eu fiz, então a gente consegue notar. E aí, então, a gravação, ela acontecia exatamente, ó, bem no centro aqui, ó, olhando para o centro da imagem aqui, ó, que eu organizei. Né? Então, não no centro da praça, mas onde tem a concentração das árvores, foi onde eles utilizaram. E agora vamos às minhas imagens. Exatamente a movimentação que eu estava vendo quando eu cheguei na Jackson Avenue. Então vejam que tem a tenda branca, a polícia passando, e naquele período não tinha a reforma ali na lateral. Então o carrinho que já me despertou toda a curiosidade, que eu descobri qual era a produção, e aí eu começo a ver essas duas pessoas contracenando num banco. E obviamente eles não eram famosos, né? E logo eu já entendi que eram dublês, né? Atores contratados ali para fazer o estudo da luz, do som, para daí preparar então a gravação com as celebridades. E vejam só, então estão os dois aqui e aquela plaquinha bem ali no fundo que foi o que me despertou agora para descobrir exatamente onde estava sendo gravado, né? Então Kurt Square. Então eu joguei no Google para fazer essa geolocalização, né? Praticamente ali 13 anos depois das gravações, porque foi em 2010. Então vejam toda a produção, as cadeirinhas ali de cinema que eu falei, a tenda onde as celebridades estavam, e vejam eles ainda ali. Também a produção estava segurando galhos para fazer movimentações para mudar a luz. E vejam quem eram os atores que estavam prestes a aparecer. E, gente, uma comoção. Então, estão agora os dois aqui. Eles saíram da tendinha branca e vieram até o centro da praça para fazer então ali a gravação. Então, o tempo inteiro discutindo o texto, preparando a fala e aí então eles sendo orientados. É óbvio que todo mundo queria a Serena, né, minha gente? Mas tá bom. Veio então ali, né, de brinde a Juliet, que era a personagem, né, que foi interpretada pela atriz Kate Cassidy, que agora a Kate Cassidy ela tá famosa por causa do Arrow. E aí o Nate, que era, né, o queridinho de muitas, a galera fez maior, né, bagunça lá por conta dele, que é o Chase Crawford, né? Então, o ator que interpretava o Nate na série. E uma curiosidade é que ela estava, neste momento inicial, utilizando Havaianas. E agora eu fui na internet para procurar as fotos, né, de divulgação e ela já estava de salto. E como na época eles estavam gravando ainda, então eu não tinha visto o episódio. E agora eu vou mostrar exatamente qual foi. No episódio 6 da quarta temporada, intitulado Easy J, é exatamente o momento que eu acompanhei a gravação, lá em 2010. Então vamos ver as cenas aqui. Então vejam que eles estão exatamente na Kurt Square, contracenando. Ela não está mais de Havaianas. E a roupa dela atrás tem um ajuste. Ela foi ajustada ali atrás. Na gravação a gente não pode observar, a gente não consegue observar, mas como eu estava lá, eu posso contar para vocês que sim, a roupa estava com uns prendedores na parte de trás para ter um ajuste melhor ali do blazer. Então eles estão contracenando aqui. E foi um frenesi, né? Quando o Nate apareceu, né, o ator, as meninas que estavam presentes fizeram uma gritaria. E aí a produção o tempo inteiro falando que a gente tinha que ficar em silêncio, né? Então pedindo silêncio o tempo todo para não atrapalhar a gravação. É interessante de ver as pessoas que estavam passando lá atrás, são todos figurantes contratados da Warner, e aí então eles eram coordenados por produtores, né, pessoas que faziam parte da produção, para que eles pudessem passar.
E quando a gente procura sobre as locações do seriado, essa Court Square não está listada. Então, como eu estive lá, estou trazendo aqui para vocês de primeira mão essa fofoquinha. E aí, quem quiser buscar as locações do seriado Gossip Girl, incluam também a Court Square.